Você talvez não tenha percebido isso tudo, mas a Mercedes demonstrou todo o ritmo que ela teve durante todo esse fim de semana. E apesar dos blefs que Lewis Hamilton veio fazendo nos últimos dias, ela impressionou a gente no GP do Canadá e demonstrou toda a sua força e talvez a possibilidade de em poucos GPs realmente estar disputando por vitórias na Fórmula 1. Quer saber tudo sobre isso? Então fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e a equipe Mercedes é um dos times mais queridos da Fórmula 1 quando a gente vai pensar em realmente times ali dessa categoria. A mais tradicional, obviamente, é a Ferrari. Muitos torcem pela Red Bull, principalmente por conta de Verstappen e do histórico de Sebastian Vettel, que foi incrível. Mas a Mercedes tem sido a equipe mais dominante dos últimos anos da categoria. Mas nesse ano de 2022, tudo tem sido diferente para Lewis Hamilton e agora seu novo companheiro de equipe George Russell. Isso tudo por conta de alguns problemas relacionados ao novo projeto de carro regulamentado pela FIA. Esse projeto que visa ter mais pressão aerodinâmica advinda do efeito solo, gerado principalmente pelo assoalho do carro. Mas isso tem consequências. Uma delas está ligada ali ao porpoising, que é o que a equipe alemã mais tem sofrido. As quicadas ao final das retas, o que foi justamente o que gerou maior prejuízo no GP do Baku de Fórmula 1, o último GP antes do GP do Canadá. E aquilo realmente foi triste, decepcionante para a equipe alemã, que tanto falava que acreditava que estava se aproximando cada vez mais das equipes à frente, sejam elas Ferrari ou Red Bull. Mas nesse GP do Canadá nós vimos coisas diferentes. E desde a qualificação, apesar das reclamações de Lewis Hamilton dizendo que o carro era horrível, era uma caixa de fezes, né, como ele mesmo falou, apesar dessas reclamações, eu percebi algumas coisas que poucos tinham prestado atenção. E na verdade, eu mesmo disse em algum vídeo aí, no último vídeo que eu postei, se eu não me engano, que era blefe da equipe Mercedes. Enfim, eu vou explicar exatamente o que aconteceu, por que a Mercedes teve uma melhora tão grande nesse fim de semana e o que realmente deve vir a acontecer no decorrer desse ano de 2022, dando a possibilidade a Hamilton e Russell de batalhar por vitórias até o final desse ano. Claro, é importante demais que você deixe o seu like aqui embaixo, deixe o seu joinha antes mesmo de começar o vídeo, para que você ajude esse canal a crescer cada vez mais. E se você ainda não for inscrito também, já se inscreva e ative o sininho para todas as notificações para não perder vídeo novo. Mas vamos parar de enrolação e explicar um pouco mais o que tem acontecido na Mercedes e por que ela realmente pode acabar vencendo corridas até o final desse ano. Claro que a Mercedes já chegou nesse GP do Canadá de Fórmula 1, principalmente com Toto Wolff falando muito sobre sua situação. Ele já dizia que a Mercedes provavelmente não seria vitoriosa nesse GP e que essa pista específica muito provavelmente seria muito parecida com o que aconteceu no GP do Baku de Fórmula 1. Aquele GP onde a Mercedes tanto sofreu com quicadas e solavancos no decorrer de uma volta. E aí por isso ele disse que seria muito importante para que eles pudessem coletar alguns dados do W13 e entender um pouco melhor como o carro funciona em algumas situações um pouco mais adversas. E foi basicamente isso que eles fizeram no decorrer desse fim de semana, mas com uma situação que poucos prestaram atenção. A Mercedes trouxe algumas modificações para o seu carro. O assoalho do W13 estava um pouco mais rígido e mais espesso. Essa rigidez, obviamente, acaba ajudando a atenuar um pouco mais os fenômenos do porpoising, que são gerados principalmente porque a flexibilidade excessiva do assoalho cria uma bolha, vamos dizer assim, de baixa pressão embaixo do carro. E essa bolha acaba estolando em um certo momento em que o carro está em alta velocidade, no mesmo momento em que ele toca ao chão. Isso aumenta o porpoising tanto nas retas quanto em curvas de alta velocidade. Com um assoalho um pouco menos flexível, a tendência é que ele não se flexione tanto assim e gere esses momentos de problemas relacionados ao porpoising. Essa é a principal intenção da Mercedes e realmente tem dado certo
pelo menos aparentemente nesse fim de semana. E foi isso que eu falei em alguns vídeos aí atrás. No treino livre 1 e treino livre 2, Hamilton reclamou muito de que seu carro não prestava, reclamou que a Mercedes não conseguia melhorar e até mesmo o próprio Toto Wolff chegou a dar algumas entrevistas falando sobre essa situação. Mas eu não pude deixar de falar o que realmente eu tinha percebido, as análises que eu fiz na pista, a minha visão naqueles acontecimentos. E que apesar de Toto Wolff e Hamilton terem falado aquilo, me cheirava um pouco um blefe. Isso justamente porque na pista do Baku, nós percebíamos que a Mercedes não perdia tanto assim nas partes de alta do circuito. Claro, perdia muito tempo, mas por exemplo, no setor 3 da pista, que é o que tem a maior reta do circuito, a Mercedes acabava perdendo muito menos do que ela perdia no setor 2 e no setor 1, que era justamente os setores mais sinuosos. Melhor dizendo, o setor 1 era o de maior reta, o setor 2 e 3 eram os mais sinuosos. Ou seja, me parecia assim que a Mercedes não estava tendo tantos problemas de reta em Baku, mas muitos problemas em curvas de média e baixa velocidade naquele circuito. E entendendo que o GP do Canadá era muito semelhante ao do Azerbaijão, eu já entendia que muito provavelmente a Mercedes não perderia tanto nas retas, mas perderia muito nas curvas. Mas não foi isso que aconteceu nos dois treinos livres primeiros ali, que nós vimos, mesmo com as reclamações de Lewis Hamilton, Toto Wolff e até mesmo George Russell. Na verdade, o que eu percebi ali era que a Mercedes conseguia fazer um setor 1 e um setor 2 muito bons. Mas no setor 3 ela perdia muito. Significava basicamente que no GP do Canadá, no setor 3, que é a parte de mais longa reta, a Mercedes tinha dificuldades. Me parecia que ela estava assim escondendo um pouco o jogo. E eu fiz um vídeo falando sobre isso, obviamente fui criticado por conta disso. Mas com a corrida e a qualificação, a minha tese foi validada. E me parece que a Mercedes realmente tinha guardado um pouco o jogo com relação à sua potência, na intenção óbvia de não permitir que os times entendessem de onde vinha isso tudo. Mas nas curvas de média, baixa e até mesmo nas curvas de alta velocidade, nós percebemos uma melhoria muito grande da equipe alemã. Apesar de que os kicks continuam acontecendo ao final das retas, ela teve sim um salto de desempenho. Mesmo com o Lewis Hamilton reclamando tanto do carro, ele ainda assim conseguiu uma boa posição na qualificação. Um quarto lugar, com George Russell ficando um pouco atrás dele, mas por ter feito uma estratégia muito mais agressiva durante o quali, colocando pneus de pista seca na pista molhada, ou relativamente molhada, o que gerou grandes prejuízos para George Russell no fim das contas. Não permitiu que ele melhorasse seu tempo de volta no quali. Mas durante a corrida, isso veio a se concretizar ainda mais, principalmente com o ritmo de corrida de Russell e Hamilton durante esse GP. Em poucas vezes nesse ano, nós pudemos ver o que a Mercedes fez no decorrer desse fim de semana, principalmente durante a corrida. Hamilton conseguiu um pódio, como poucos em 2022, mas o mais importante, conseguiu fazer algumas melhores voltas durante a corrida, demonstrando ter um ritmo próximo ao da Ferrari e da Red Bull, que estavam logo à sua frente. Óbvio, ele perdia sim volta a volta, perdia muito tempo, mas apesar de perder muito desse tempo, era possível nós vermos que essa diferença entre as equipes da frente e a Mercedes já não era tão grande quanto nós víamos no GP do Baku principalmente. E não para por aí, a Mercedes conseguiu ter esse ritmo muito positivo. Hamilton, obviamente, conseguiu em algum momento da corrida sair à frente de Verstappen, mas apesar de ter saído à frente, perdeu rapidamente a sua posição. Isso não significa que ela já vai conseguir vencer corridas no próximo GP. Mas é importante nós nos lembrarmos que esse GP do Canadá tinha o potencial de ser desastroso, assim como o GP do Baku de Fórmula 1 foi para a equipe alemã, que perdia muitas vezes mais de 1 segundo por volta naquele GP específico. Teve muita sorte por conta do abandono das duas Ferraris. Já nesse GP que nós vimos desse fim de semana, nós pudemos ver Max Verstappen em primeiro, Carlos Sainz em segundo, Hamilton em terceiro e George Russell em quarto. Mesmo com Charles Leclerc logo atrás de Russell e com pneus melhores do que os dele, com pneus médios, e não conseguia acompanhar o ritmo de Russell, óbvio, tendo pneus mais velhos, com certeza, mas ainda assim, nós vimos que o ritmo da Mercedes nesse GP era muito bom, mesmo com todos os problemas parecidos com Baku e que talvez fossem até piores quando nós pensamos em irregularidades do asfalto.
A Mercedes se deu muito bem nesse GP e isso demonstra que talvez em Silverstone realmente o que George Russell e Hamilton e talvez até mesmo Toto Wolff disseram pode acabar se concretizando. Eles falaram que a possibilidade deles conseguirem disputar por vitórias no próximo GP, no GP da Inglaterra, era alta. É claro que eles já estão falando sobre essa possibilidade do GP da Inglaterra já faz algum tempo, mas nesse momento me parece que a Mercedes está sim com um carro mais estável do que nunca nesse ano de 2022. E esse GP da Inglaterra pode ser um divisor de águas. Provavelmente ela trará algumas modificações para o carro que serão importantíssimas para fazê-lo muito mais veloz do que ele está até agora em 2022. É claro que para quem torce para a Mercedes é importante demais esperar por isso tudo e talvez batalhas por vitórias se tornem comuns após Silverstone. Mas você acha mesmo que isso é possível? Já comenta aqui embaixo a sua opinião sobre esse assunto, o que você acha que deve acontecer no decorrer desse ano e se você acredita que a Mercedes pode acabar incomodando Ferrari e Red Bull, por exemplo, nesse GP de Silverstone de Fórmula 1. Já comenta aqui embaixo a sua opinião sobre esse assunto. Eu acredito com toda sinceridade que ainda nesse GP de Silverstone a Mercedes deve sofrer para acompanhar suas principais rivais. Mas me parece que em 2 ou 3 GPs, se ela continuar nesse ritmo de melhora, mesmo em pistas onde ela não tem o favoritismo, eu acredito sim que ela venha a acompanhar a Ferrari e Red Bull no mínimo acompanhar a Ferrari e Red Bull. Essa é a minha expectativa para a Mercedes. Óbvio, eu não posso dizer que eu torço para a equipe alemã, a minha torcida vai para a McLaren principalmente, mas eu estou trazendo alguns fatos, uma análise que eu tenho feito até agora. E me parece que eles estão sim conseguindo solucionar os principais problemas do W13 e assim conseguir ali ter um ritmo um pouco melhor durante as corridas. Uma questão que veio a fazer muita diferença também para a corrida é que no dia anterior, como a pista estava molhada, provavelmente os carros estavam um pouco mais altos por conta do acerto de chuva, o que também deve ter dado uma certa vantagem à Mercedes. Mas não me parece que foi apenas por conta disso que a equipe alemã conseguiu ali ter um ritmo diferenciado durante esse fim de semana. Mas como eu já disse, comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso, seja ela concordante ou discordante da minha. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo, o seu joinha faz toda a diferença e também se inscreva no canal para não perder vídeo novo, e claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!